Trazer mais destaques deste IBCBR, tentar entender de onde vem essa força para crescimento da economia brasileira. Temos, por exemplo, o setor de serviços crescendo 0,3% em março contra fevereiro, série com ajustes sazonais. Indústria subiu 2,15% a atividade de março contra fevereiro, também na série com ajustes sazonais. Então, a indústria, pelo menos aqui, com um crescimento bem mais forte que o restante dos setores. IBCBR de impostos, que, claro, aparecem ali separados, segregados no dado compilado pelo Banco Central Brasileiro, 0,17% de crescimento em março contra fevereiro. O IBCBR ex-agro, de março contra fevereiro, subiu 0,73%. E o IBCBR total 3,49% de março contra março do ano passado. Esses os destaques aqui, justamente, do índice de atividade do Banco Central. Eu estou puxando aqui, justamente, olha só, que para agro é não uma surpresa, mas um dado bastante forte. Agro de março contra março do ano passado subiu 19,84%, evidenciando essa força do agronegócio no comecinho de 2025. Mariana. Essa aí é a característica que a gente vai ter da atividade econômica nessa primeira metade do ano. Então, aqui a gente tem, né, uma certa dificuldade de. Uma preocupação vai do Banco Central. O que o Banco Central nos diz? Que ele entende que vai haver uma desaceleração da atividade econômica, mas ele vê sinais insípidos dessa desaceleração, que é exatamente o que esses números estão mostrando para a gente. Não tem, aparentemente, né, são poucos os sinais aqui que a gente enxerga de uma desaceleração. Isso por quê? E por que a gente continua a enxergar que isso vai mudar olhando para frente? Porque o primeiro trimestre é um trimestre que vai ser, metade do ano, né? De uma economia mais forte, seja pelo carrego que a gente traz do ano passado, que vai se mostrar ali, principalmente no setor de serviços, que reflete bastante esse mercado de trabalho apertado, com taxas de desemprego, por mais que também tenha subido um pouquinho na margem, uma taxa de desemprego historicamente muito baixa, junto, né, nessa primeira metade do ano, a combinação do agronegócio, que a gente vem de novo com uma safra recorde. Então, você ainda tem uma pujança bastante relevante da atividade econômica agora nesse começo de ano. Isso não deve ser verdade no restante do ano, essa tendência deve mudar. Então, a gente fica buscando aqui nesses dados do começo do ano sinais de que essa desaceleração pode estar a caminho. São insípidos ainda. Então, só para completar os dados aqui, serviços de um mês para o outro, 0,3% de alta, ou seja, cresceu novamente o setor de serviços, que é a maior parcela do nosso PIB brasileiro. Setor de indústria também cresceu 2,15% em março contra fevereiro, e o setor de agro, faltou essa comparação mensal, 1,05% de março contra fevereiro. Estes os dados, os detalhes, os destaques da publicação do IBCBR desta manhã para o último mês. Então, atenção total para o mês de março e, claro, atividade em foco para o Banco Central Brasileiro. Vamos acompanhar e, claro, aguardar ansiosamente a próxima decisão do Copom. Até lá, tem publicação do PIB provavelmente. Normalmente sai no finalzinho de maio, comecinho de junho. Então, até a próxima decisão do Copom, a gente vai ter o PIB oficial publicado para o primeiro trimestre de 2025. Mariana, esse PIB talvez o dado mais importante até lá, ou você vê algum dado tomando essa liderança e sendo acompanhado com mais detalhe, com mais atenção pelos dirigentes do Banco Central Brasileiro? A gente vai ter toda uma gama de indicadores econômicos que serão observados assim, com toda a lupa aqui. Então, é essa situação que a gente tem. É uma visão de retrovisor, que é o que o PIB vai contar para a gente, super importante, como que a atividade está se comportando, né, ali no primeiro trimestre do ano. Daí, de novo, é esperado que a gente tenha uma certa força da economia, mas a gente entende, né, que uma taxa de juros nesse nível, restritiva nesse nível, ela vai ter seus efeitos sobre a atividade econômica. E esses efeitos devem ser mais pronunciados na segunda metade do ano. Então, o Banco Central vai olhar esse PIB, mas ele vai olhar também muito para
para o comportamento dos serviços, que como você falou, serviços 60% do PIB. Então, como que estão se comportando os serviços, volume de comércio, taxa de desemprego, tudo bem que ela é um pouquinho mais para trás também, mas olhando para frente, confiança do consumidor. Então, aqui só para falar do lado de atividade econômica doméstica, né? O Banco Central está olhando para fora, como que toda essa questão tarifária vai impactar a atividade econômica global e principalmente os preços das commodities, né? Como que isso impacta o câmbio. E, por fim, e não menos importante, como fica a dinâmica de inflação. Tanto a dinâmica de inflação corrente, que a gente vê dos dados agora, desses últimos IPCAs, né, que são números que mostram ainda uma inflação corrente rodando muito acima do teto da meta. E ele vai olhar também para as expectativas de inflação, e daí aqui que chega na nossa Focus, né? Aonde a gente ainda tem uma expectativa de inflação para 2025 em 5,50, quer dizer, bem acima do teto da meta, mas olhando para frente, o que a gente tem é uma queda gradativa da inflação. Ela não chega ao centro da meta, mas ela vai desacelerando. Então, a gente tem a Focus nos mostra hoje 4,5% de inflação para 2026 e 4% para 2027. E aqui tem um outro ponto interessante que a Focus também mostra, que é a expectativa de inflação em 12 meses, a 12 meses à frente, que seria o horizonte de tempo para a política monetária. Ela também mostra aí alguma desaceleração de 4,95 na semana passada para 4,91. Então, aqui o Banco, voltando, né, à tua pergunta, o que o Banco Central vai olhar daqui por diante? Ele vai olhar para tudo. Ele está dependendo muito dos dados econômicos nesse momento.